E eu gostaria então de compartilhar aqui com os irmãos acerca do amor que vem do alto, do amor que vem de Deus, do amor o qual nós não conseguimos compreender, afinal de contas estamos falando do amor de Deus. É sempre importante nós falarmos que quando nós tratamos de algumas doutrinas fundamentais do cristianismo, por exemplo, como eleição, predestinação, eu falo muitas vezes numa entrevista de pessoas que estão sendo recebidas em nossa igreja como novos membros, sempre falo assim, uma grande dificuldade para as pessoas entenderem a doutrina da eleição, e uma das questões que as pessoas colocam é, peraí, Deus é amor, Ele não escolheria uns para ir para o inferno e outros para ir para o céu, mas de que amor você está falando? Você está falando de qual amor? Do amor humano? Veja, por mais que eu ame os meus filhos, e de fato eu os amo, tanto a minha filha Eduarda como o meu filho João Pedro, eu morreria por eles. Eu participo da vida deles diariamente. Eu procuro acompanhá-los em tudo aquilo que eles fazem, inclusive no ensino e na educação, em tudo, sempre com muito amor, com muito carinho. Mas o amor que eu sinto pelos meus filhos é o amor de um homem pecador. Concorda comigo? É um amor de um homem pecador, de um homem que está sob a queda. Então nós precisamos compreender, é claro, aquilo que a revelação, aquilo que a Escritura nos mostra acerca do amor divino. E Paulo escrevendo então essa carta, essa pequena carta, a um membro da igreja de Colossos, Filemon, Paulo escreve e diz o seguinte: Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, ao amado Filemon, também nosso colaborador. Veja que Paulo já usa aqui a expressão ao amado Filemon, também nosso colaborador. E a irmã Áfia e a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que está em tua casa. Veja, algumas coisas que nós já observamos aqui nesse texto. Muito provavelmente a Áfia, esposa, portanto, de Filemon, e Arquipo, filho deles, aqui a maioria dos comentaristas entendem dessa forma, que aqui é uma família que está reunindo uma igreja na casa deles. Nosso companheiro de lutas e a igreja que está em tua casa. Versículo 3, graça e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti, nas minhas orações, estando ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e de todos os santos, para que a comunhão da tua fé se torne eficiente, ou seja, operante, no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. Pois, irmão, tive grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos, olha o que Filemon fazia, o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que tens ou o que convém, prefiro todavia solicitar em nome do quê? Em nome do quê, irmãos? Em nome do amor, sendo que sou Paulo velho e agora até prisioneiro de Cristo Jesus. Sim, solicito-te em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Ele antes te foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Eu te envio de volta em pessoa, quero dizer, o meu próprio coração. Eu queria conservá-lo comigo mesmo para, em teu lugar, me servir nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Nada, porém, quis fazer sem o teu consentimento, para que a tua bondade não venha a ser como que por obrigação, mas de livre vontade, pois acredito que ele veio a ser afastado de ti, temporariamente, a fim de que o recebas para sempre. Não como escravo, antes muito mais acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim, e com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. Se, portanto, me consideras companheiro, recebe-o como se fosse a mim mesmo. E se algum dano te fez, ou
Se te teve alguma coisa, lança tudo em minha conta. Eu, Paulo, de próprio punho escrevo: eu pagarei, para não te alegar que também tu me deves até a ti mesmo. Sim, irmão, que eu receba de ti no Senhor este benefício, reanima-me o meu coração em Cristo. Certo como estou da tua obediência, eu te escrevo sabendo que farás mais do que estou pedindo. E, ao mesmo tempo, prepara-me também pousada, pois espero que, por vossas orações, vos serei restituído. Saúda-te, Epáfras, prisioneiro comigo em Cristo Jesus. Marcos, olha só que interessante, Marcos, uma pessoa a quem foi motivo, inclusive, de uma desavença entre Paulo e Barnabé. Agora Paulo está sendo referido, aliás, Marcos está sendo referido aqui por Paulo como um companheiro, como um amigo, como um irmão que está caminhando junto com ele. Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. A graça do Senhor Jesus seja com o vosso espírito. Amém. Senhor, obrigado pela tua palavra, obrigado pelo teu grande amor para com as nossas vidas. Não somos merecedores, no entanto, o Senhor nos escolheu, nos chamou e tem nos colocado, ó Pai, na condição de servos teu. Muito obrigado, ó Deus, por essa oportunidade que temos nesta noite. Que a tua palavra agora, Senhor, venha tratar com as nossas vidas e assim, ó Pai, que possamos honrar e glorificar a Jesus Cristo com as nossas vidas. Aumenta, ó Deus, o nosso amor, ó Pai, pelo próximo, ó Deus, pela tua obra, por tudo aquilo que venhamos realizar, que seja realizado em amor e no amor que vem de ti, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Queridos, muito provavelmente Paulo escreve essa epístola ali por volta do ano 62, do ano 63, depois de Cristo. Paulo está preso, e essa prisão, temos várias razões para entender que Paulo está preso em Roma. E Paulo, preso em Roma, ele escreve 4 epístolas, 4 cartas. Esta é uma delas. Paulo escreve a epístola aos Efésios, Filipenses, Colossenses e a carta a Filemon. Paulo está preso por causa do evangelho. Paulo havia ido para Jerusalém para levar ali alguns donativos. Foi avisado a Paulo que em Jerusalém ele sofreria ali uma grande perseguição, como de fato aconteceu, e ali naquele lugar então Paulo foi preso, e ali Paulo está sendo encaminhado para Roma. Interessante quando nós falamos que Paulo foi encaminhado para Roma, porque quando nós nos aproximamos da epístola de Paulo aos romanos, Paulo faz planos para ir para Roma, não é verdade? Ele diz que ele deseja muito conhecer e compartilhar o evangelho com os crentes que estão em Roma. Paulo fala também, nessa mesma epístola, logo ali depois, no capítulo 15, acerca destes planos de não somente ir para Roma, mas o desejo dele é que passando por Roma ele pudesse também ir para a Espanha. E Paulo vai para Roma, mas talvez não da forma como ele imaginou, não da forma como ele pensou, não da forma como ele idealizou, não da forma como ele planejou. Paulo vai para Roma como um prisioneiro, e como prisioneiro, estando ali, Paulo ele goza de uma certa liberdade, ele pode receber algumas pessoas, ele pode conversar com as pessoas, ele pode tratar com as pessoas, e ele usa, veja, este instrumento chamado carta, uma forma literária que foi desenvolvida, e Paulo usa esta forma para levar o evangelho às pessoas, para levar o evangelho, e é interessante que Paulo vai dizer em uma das suas cartas, que ele, Paulo, está preso, mas o evangelho não está. Paulo então usa as cartas com muita sabedoria, para levar o evangelho, para levar a palavra de Deus a outras pessoas. E Paulo então agora usa a carta também para se direcionar a uma pessoa que ele conhecia, uma pessoa com quem ele tinha uma certa amizade, e uma pessoa do qual ele faz referências e boas referências acerca dessa pessoa. Porque Paulo diz que Filemon é um bom homem, que Filemon ele tem conhecimento, ele recebe informações ali de que Filemon é uma pessoa que inclusive está instruindo as pessoas da igreja de Colossos, de que Filemon está compartilhando a palavra de Deus e que muitos irmãos
irmãos, vejam, ele faz essa referência dizendo que muitos irmãos são edificados por causa da ministração de Filemon. Filemon é um companheiro de Paulo, e olha só que interessante, Paulo agora como prisioneiro do Senhor, imaginemos, Paulo agora sem a sua liberdade, mas recebendo algumas pessoas, toma conhecimento da prisão de uma outra pessoa, um homem chamado Onésimo, e este homem agora está preso, e preso com Paulo, não sabemos muito bem as condições, mas nós sabemos pelaquilo que Lucas descreve em Atos dos Apóstolos, que Paulo não era um homem que perdia oportunidade. Você já perdeu oportunidade, irmãos? Eu já, mas me parece que Paulo não perdia oportunidades. Paulo, tudo para ele era uma grande oportunidade. Mesmo estando preso, mesmo estando em algemas, há uma grande oportunidade. Se nós olharmos, por exemplo, para Filipenses, interessante, o texto de Atos dos Apóstolos, no capítulo 16, quando Paulo está na cidade de Filipenses, Paulo aproveita aquela oportunidade para transmitir o evangelho, e não é diferente aqui. Este homem então, Onésimo, chega ali agora e recebe a palavra de Deus. Não sabemos como foi exatamente o convívio entre Paulo e ele, não sabemos exatamente como Paulo começou a abordá-lo, como Paulo começou a persuadi-lo, mas o fato é que Paulo não perdia oportunidades, e como Paulo não perdia oportunidades, aqui não foi diferente. Paulo prega o evangelho para este homem, mesmo estando em prisão, e em prisão este homem recebe a palavra de Deus, converte-se a Cristo Jesus, recebe o novo nascimento, o poder do Espírito Santo, e muito provavelmente, embora a palavra que não diga isso, mas muito provavelmente este homem foi batizado ali mesmo na prisão pelo apóstolo Paulo. Maravilhoso, não é, irmãos? Paulo prega o evangelho para este homem, ele se converte, e muito provavelmente nessas conversas, bate-papo, nos dias em que eles passaram juntos ali, ele então toma conhecimento de que na verdade este ser, Onésimo, ele é um escravo de Filemon. Ele fugiu da casa de Filemon, não sabemos também a razão, a palavra de Deus aqui não nos mostra a razão pelo qual ele fugiu, mas o fato é que ele fugiu, e estando em Roma, ele é preso, encontra-se com Paulo, Paulo prega o evangelho para ele, ele se converte, e agora eles começam a compartilhar muitas coisas. É interessante, nessa passagem, nessa pequena carta, o quanto nós percebemos de como deve de fato ser as relações entre as pessoas, e principalmente as relações entre nós que somos cristãos. Como eu falava aqui na introdução, nós falamos muito de amor. Falamos de amor, acho que a palavra que talvez esteja nas nossas bocas todos os dias, em todos os momentos, nas músicas, sejam elas músicas evangélicas ou músicas não evangélicas, sejam no cinema. O cinema, não há um filme sequer que não vai tratar o tema amor. O amor, ele está ali presente, e não só o amor romântico, o amor entre um homem e uma mulher, não somente o amor romântico, mas o amor que deve haver, que deve acontecer entre as pessoas, um princípio básico de ajuda, de cooperação, de compaixão, de misericórdia, todos os dias, isso tudo está presente. Mas o fato é que o homem caído, este homem pecador, ele não consegue amar plenamente, ele não consegue expressar o amor plenamente, e nós podemos ter várias evidências disso. Falar de amor é um tema muito complexo, é um tema que requer de nós uma reflexão em muitas áreas das nossas vidas, a começar pelas relações que nós temos dentro do nosso próprio lar, dentro da nossa própria casa, marido, mulher, pais e filhos. Há uma relação que, em princípio, ela deve ser governada, ela deve ser gerada pelo princípio do amor. Nos amamos. Ora, me apaixonei pela minha esposa, apaixonadão agora, o que eu faço? Quer casar comigo? Quero. Opa, maravilhoso. Nos casamos. Aliás, esse ano eu completei 30 anos de casamento. E aí, a vida, ela vai seguindo.
E os desafios dentro do casamento, eles são gigantescos, eles são enormes. Amar uma pessoa ali que está ao seu lado todos os dias, compartilhar, ser fiel, ser amigo, ou seja, de fato, amar um ao outro. Vem os filhos, eu tenho 2 filhos, e é maravilhoso o convívio com os meus filhos, a alegria que há dentro de casa. Agora chegou até um cachorro lá. Eu fico pensando, meu Deus, eu sempre disse para eles, eu não quero cachorro nessa casa, agora tem um cachorro lá. E é interessante que até o cachorro eles dizem que amam. Olha isso. Então, essa palavra, ela está ali o tempo todo, né? Amor tem a ver com afetividade. Amor tem a ver com laços, tem a ver com afeições. Amor tem a ver com tudo isso. Mas amor é um desafio para nós todos os dias, por várias razões. Nós também podemos falar do amor que deveríamos ter para com o nosso próximo, com quem nós convivemos diariamente, seja dentro do ambiente de trabalho, seja dentro de um transporte público, seja nos lugares mais diversos. Mas a verdade é que o que nós vemos as pessoas expressarem, na verdade, é muito mais rivalidade, concordam comigo? É muito mais desafetos, rancores, ressentimentos, mágoas. As pessoas vão alimentando tudo isso diariamente. O ódio, ele está ali presente também. Assim como a palavra amor, ela está presente, o ódio, a raiva, o ressentimento, a falta de perdão, eles estão ali o tempo todo. As pessoas têm raiva do outro por causa do trânsito. As pessoas têm raiva do outro por causa do espaço que está sendo ocupado dentro de um transporte público. Percebem como falar sobre amor é algo muito complexo? Tanto do ponto de vista macro, como também do ponto de vista micro. Se nós falarmos das relações humanas entre as nações, nós vivemos um planeta com 8 bilhões de habitantes. Falarmos das relações entre as nações, guerras, os dissabores, enfim, as ideologias que estão aí e que geram ainda mais confusão e mais guerras. Falar do amor do ponto de vista macro é complexo, falar do ponto de vista micro é complexo também. Falar sobre amor não é algo tão simples, não é algo tão fácil. Mas essa epístola que Paulo escreveu, ela nos desafia a pensarmos acerca do amor. Que amor que Paulo está falando aqui? Então há algumas expressões que eu gostaria de destacar aqui e que eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Dentre essas questões que Paulo trata aqui, nós poderíamos destacar aqui já no primeiro ponto, o fato de que Paulo, ele apela ao amor. Paulo apela não para a sua amizade com Filemão, Paulo não apela para quem era Filemão, embora ele até faça referência de Filemão. Paulo não apela para o fato de que ele é um apóstolo e de que, se nós pegarmos, por exemplo, outra carta extremamente pessoal do apóstolo Paulo, a segunda carta aos Coríntios, nós vamos ver ali que Paulo faz menção no capítulo 11, dizendo ali a defesa do seu apostolado, falando dos perigos que ele passou, das dificuldades, mas Paulo não faz isso com Filemão, são situações diferentes. Naquele caso de 2 Coríntios, Paulo escreve e fala aquilo, porque havia um sujeito ali, se vocês pegarem o capítulo 10, o versículo 10, vocês vão ver que havia um sujeito que dizia o seguinte: quem é Paulo? Paulo, as suas cartas elas são fortes, são firmes, mas a sua presença ela é desprezível. Então esse sujeito entendia que Paulo, ele não era um apóstolo, que Paulo, ele era uma pessoa que não merecia ser ouvido, até porque ele não tinha eloquência para ser ouvido. Ali era uma situação. Aqui é uma outra situação. Paulo não faz apelo àquilo que ele pôde produzir, aos frutos que foram gerados, mas Paulo faz um apelo aqui ao amor. Paulo diz: para que a comunhão da tua fé seja eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. Veja, algumas palavras, a palavra
aqui comunhão, a palavra koinonia. Então, esse partilhar, essa koinonia que deve haver entre as pessoas, entre os irmãos. Outra palavra que ele usa aqui, muito importante no grego, energés, que significa, aqui nesse caso, algo que é ativo e operante, algo que está sendo de fato efetivo. E o que é efetivo? É essa comunhão, é esse amor, é este realizar, que é este operar, que não é um operar que vem dele mesmo, mas que é um operar que vem do alto. Prefiro, todavia, solicitar em nome do amor. Paulo faz esse apelo, em nome do amor, sendo eu como sou Paulo velho e agora até mesmo prisioneiro de Cristo Jesus. A palavra usada aqui para amor não é a palavra filéu, não é a palavra eros, mas é a palavra ágape, HP. O Paulo então faz apelo agora a um amor de sacrifício, a um amor que não vem com os seus próprios interesses, não é um amor que está olhando agora para o outro, interessado em algo, mas é um amor de sacrifício, é um amor desprendido, é um amor que vai além da compreensão humana. Como amar dessa forma? Essa é a grande questão. Como nós poderíamos, de fato, amar o outro, amar o próximo, como Paulo está dizendo aqui? A este apelo de Paulo é um apelo para um amor totalmente altruísta. Como expressar este amor? Como expressar este amor pelo outro? Isso que já foi debate, inclusive, se vocês pegarem um livro de Sigmund Freud, o pai da psicanálise, O Futuro de uma Ilusão, ele já vai tratar essa questão ali, sobre essa questão do amor ao próximo. A questão do amor ao próximo é uma questão que se debate, que se discute, mas que, segundo as Escrituras, não é uma questão de debate, não é uma questão de discussão, não é uma questão de opinião. É uma questão de viver, é uma questão de ser, é uma questão de que é algo que está em nós. É impossível ser cristão, é impossível andar com Cristo, é impossível dizer, sou cheio do Espírito Santo, e não manifestar amor ao outro, e não manifestar amor ao meu próximo. É impossível que eu diga, sou cristão, e eu não tenha compaixão pelo outro. E podemos expressar isso de várias formas. A primeira delas, sem dúvida nenhuma, é como Paulo fez: pregar o Evangelho. Como é que nós vamos ter compaixão do outro, sabendo que o outro está dando longos passos para o inferno? Nós que temos consciência, cujos olhos foram abertos, os ouvidos foram abertos para entender a mensagem do Evangelho, temos plena consciência de que as pessoas estão dando passos largos para o inferno, e eu não vou avisá-las, eu não vou dizer para elas de que Jesus Cristo, Ele é o Senhor. Então, o primeiro passo, nós precisamos ter essa compreensão. Amor ao próximo significa compartilhar o Evangelho com o próximo, compartilhar a palavra de Deus com o outro. A partir deste princípio, veja, não é um evangelho social, não é um evangelho de que, olha, vamos levar aqui, um pouquinho de sopa para as pessoas que estão na rua, olha, vamos aqui ajudar, alguma ONG, vamos ajudar aqui alguma coisa, e olha, o nosso coração está mostrando o quanto nós somos bonzinhos. Não é isso. Para nós que somos cristãos, isso é uma consequência. É inadmissível que um cristão tome consciência, por exemplo, que uma cidade como São Paulo tem 56 mil habitantes, 56 mil pessoas na rua, sem dignidade. Por que não tem dignidade? Porque come na rua. Porque tem que fazer as suas necessidades na rua. Porque tem que dormir na rua. Porque são seres humanos criados à imagem e semelhança de Deus, e no entanto, são pessoas destituídas de dignidade. Claro que o problema é amplo, claro que o problema é muito maior do que o que nós estamos dizendo aqui. Eu não quero ser aqui simplista,
Mas a questão, eu escuto isso por muitas vezes, como professor universitário, eu escuto por muitas vezes, essas pessoas são invisíveis. Sim, de fato, elas são invisíveis para a nossa sociedade. Um cristão, ele tem uma preocupação primeira com a pregação do Evangelho, sabendo que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O Evangelho é o poder de Deus transformador. O Evangelho de Deus é que transforma a vida dos homens, das pessoas, e é preciso ter amor pelo próximo, para que nós possamos transmitir a mensagem do Evangelho. E foi isso que Paulo fez. Paulo transmite a mensagem do Evangelho para Onésimo. E aí ele faz apelo a Filemon, em nome do amor. Ele diz então ele encaminha essa carta, dizendo, olha, meu amigo, meu irmão, eu sei quem você é, eu tomo conhecimento aqui de tudo aquilo que você tem produzido, daquilo que você tem feito, da forma que você tem compartilhado a palavra, você tem confortado o coração de muitos irmãos. Veja, Paulo faz apelo ao amor agora, para que ele possa receber este escravo fugitivo. Receba ele em amor, receba ele como um irmão. E aí outra palavra, bastante interessante que ela é utilizada, essa palavra que nós usamos todos os dias, olha para o teu próximo, você não chama de irmão? Meu irmão, minha irmã, isso significa o quê? Irmandade. Tu é meu irmão, irmandade, nós somos irmãos. Agora, irmãos, porque nós fomos ligados, enxertados em Cristo Jesus, nós temos um irmão maior que é Cristo Jesus, e junto com Cristo Jesus nós estamos juntos nessa mesma batalha, nessa mesma luta, sofrendo os sofrimentos que Cristo Jesus sofreu, e nós estamos juntos porque somos irmãos. É isso que Paulo lembra a Filemon. Como irmão, receba Onésimo como irmão, não mais agora como um escravo, não mais agora como uma pessoa. Paulo agora que estava ali fazendo trabalhos para você, que estava ali cumprindo alguma coisa para você, mas agora eu lhe peço que você o receba como se estivesse recebendo a mim mesmo. Nós estamos sendo recebidos agora como irmãos. Qual a parte prática disso tudo, irmãos? É o nosso cristianismo. Cristianismo prático, porque essa carta, o que ela está ensinando? Um cristianismo prático. Como que é a nossa prática todos os dias? Como é que nós lidamos todos os dias com questões que por muitas vezes podem mexer conosco? O que será que é mais fácil? Ter amor ou ressentimento? O que será que é mais fácil? Ter um ímpeto de raiva e de ódio pelo outro? Ou profunda compaixão e amor? Percebem? O nosso coração e a nossa estrutura, ela é inclinada para a batalha. Nós somos inclinados, o nosso coração não é inclinado para amor, nosso coração é inclinado para batalhar, nosso coração é inclinado para rivalizar, nosso coração é inclinado para sempre ver o outro como se nós estivéssemos competindo com ele. Mas o apelo aqui não é para a competição, o apelo é para que nós vejamos o outro como um irmão. Amém? Segundo ponto aqui, então se Paulo faz o apelo ao amor, Paulo também ele lembra a nova identidade, portanto, deste irmão. Ele fala sobre Onésimo, ele vai lembrar agora dessa sua nova identidade, fazendo referência então a este escravo fugitivo, como alguém que teve a sua vida transformada, e tão transformada. Veja, Paulo queria como um colaborador ali na prisão. Paulo chega a dizer isso aqui. Paulo dizia, eu gostaria que ele estivesse aqui comigo.
Eu gostaria que ele continuasse aqui trabalhando comigo. E olha que Paulo teve muitos colaboradores. Aqui no final dessa epístola mesmo, ele cita alguns: Marcos, Lucas, Demas. Ele vai citar aqui no final dessa epístola. Mas ele queria mais um colaborador, ele queria Onésimo. Ele olhava para Onésimo e ele falava assim: este menino vai dar muito fruto. Eu preciso trabalhar com ele, eu preciso desenvolvê-lo, porque ele vai me ajudar em muito. Mas ele tem consciência e ele sabe: eu preciso devolvê-lo a Filemon. E não somente devolver, mas resolver os problemas existentes. Sabe aquela coisa da DR, discussão da relação? É esse momento. Nós precisamos resolver. Resolver é importante, irmãos. Se você realmente quer viver uma vida em amor, se você realmente quer viver uma vida cristã, você precisa trazer as questões para fora. Você precisa dizer, você precisa falar. E Paulo diz aqui: olha, eu sei, ele foi inútil para você. Veja, imagina você dizer isso de alguém: olha, ele foi inútil. Inútil. Ele fugiu, inclusive, ele foi embora. Ele te deixou aí. Vamos lembrar que por muito menos, Paulo brigou de forma extrema com Barnabé, a ponto deles se apartarem, deles se separarem, porque João Marcos havia deixado eles uma missão. Vocês se lembram disso? E agora Paulo, vejam só, agora Paulo está chegando aqui para Filemon e está ensinando a Filemon que ele deve receber alguém que para ele teria sido inútil. No entanto, Paulo diz agora: ele é útil. Útil para mim e útil para você. Nós conseguimos olhar para os outros como pessoas úteis a nós? Nós vivemos uma sociedade hoje, irmãos, que eu escuto o seguinte, constantemente, já falei isso aqui na Moeb inúmeras vezes. Nós vivemos uma sociedade em que as pessoas, por estarem cansadas de igrejas, os chamados mochileiros da fé, um dia o cara está numa igreja, no outro dia ele está na outra, no outro dia ele está na outra, essa daqui está boa, ele vai lá, coloca o acampamento dele, fica ali durante algum tempo, é uma bênção durante algum tempo, daqui a pouco ele levanta o acampamento, pega as coisas, vai para outra igreja, até que um dia ele se cansa, e aí ele começa a dizer outras coisas. O que esse cara começa a dizer? Ah, igreja só tem hipócrita, igreja só tem mentiroso. Aquele presbítero, misericórdia, só me trouxe problemas. E aquele pastor então, ele nunca me visita, ele nunca vai na minha casa, nunca foi levar lá a ceia para a irmã que tem dificuldade para ir para a igreja. Aí ele começa a dizer que basta ele louvar a Deus na sua casa, servir a Deus na casa dele, basta ele ser um crente dentro da casa dele e ele não precisa de igreja. A grande pergunta é: mas você é melhor do que os que estão lá? Você é melhor do que o presbítero que você está chamando de hipócrita? Você é melhor do que o pastor que não faz visitas? Você é melhor do que as pessoas que estão dentro da igreja? Queridos, coloca uma coisa na cabeça de vocês, assim como eu tenho procurado colocar na minha cabeça: nós não somos melhores do que ninguém. As mesmas atrocidades que o outro é capaz de fazer, nós também somos capazes de fazer. Nós também somos servos inúteis, nós somos inúteis, mas a graça, a bondade, a misericórdia de Jesus Cristo nos alcançou. E é por isso que nós estamos aqui. Não é por merecimento, não é porque eu sou bonzinho, não é porque eu sou legal, não é porque Cristo Jesus nos amou primeiro, e o amor dele nos constrange, e porque o amor dele nos constrange, a palavra de Deus nos diz, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira. O que é esse amor? Olhe para nós mesmos, irmãos, somos inúteis, nós não merecemos, mas é a graça de Jesus, é a bondade de Jesus, é o amor de Jesus. Interessante que há um escritor, ele faleceu aos 93 anos, sociólogo chamado Zygmunt Bauman. Bauman era polonês, escreveu 44 obras, ficou conhecido como o pensador da modernidade líquida.
falando que, ora, nós saímos daquela sociedade sólida em que as pessoas pensavam assim, ora, tudo vai permanecer, as coisas são construídas para a eternidade. Ele fala, não, agora nós percebemos o líquido. Ele ficou conhecido dessa forma. Mas por que eu estou falando desse sujeito? Porque o livro mais vendido dele no Brasil, olha só que interessante, o livro mais vendido do Bauman no Brasil é um livro cujo título é Amor Líquido. Eu acho que as pessoas se interessam por amor, ou não? Mas olha o que ele fala neste livro, nessa literatura. Ele vai trazer muitas questões interessantes, dentre uma delas é a questão de que nós vivemos uma sociedade de consumo, ou seja, o homem sempre precisou de consumo, sempre precisou se alimentar, sempre precisou se vestir, sempre precisou de todas essas coisas. Mas o que é uma sociedade de consumo? Ele vai dizer de consumistas. Ele vai dizer o seguinte, é uma sociedade que consome, é uma sociedade que vai o tempo todo, mesmo quando não há necessidade, o indivíduo ele vai consumir. Quantos de vocês já não chegaram em casa e disseram assim, por que eu fui comprar isso? O que ele diz? Ele aplica isso às relações íntimas, dizendo que esse comportamento dessa sociedade de consumo, ela agora se vê presente também nas relações humanas. Então o sujeito se casa com uma mulher, apaixonado, ama ela. 2 anos depois, ela já não entrega para ele mais aquilo que ele recebia no início, e ele já não se sente mais tão feliz. O que ele faz? Vou me divorciar. Então você troca o cônjuge como se estivesse trocando o smartphone. Perceberam? É isso que Bauman está dizendo. Veja, ele não é um cristão, e olha o que esse cara está dizendo. Ele não é um cristão, e olha o que ele está dizendo para nós. Nós olhamos para a palavra de Deus, e a palavra de Deus já nos chama a atenção para uma relação que seja de fato verdadeira, uma relação onde nós vamos conviver um com o outro, a despeito das nossas dificuldades. Paulo diz, ele era inútil, ele era, mas agora ele é útil, a despeito de todas essas coisas. Nós nos amamos uns aos outros, porque o amor de Cristo está aqui. E por fim, Paulo então apela ao amor. Paulo fala da identidade de Onésimo, falando da mudança dele. E por fim, Paulo fala sobre receber o perdão. Versículos 17 a 19, Paulo diz assim: se portanto me consideras companheiro, se você me considera um companheiro, recebe-o, como se fosse a mim mesmo. E se algum dano te fez, se te deve alguma coisa, lança tudo na minha conta. Eu, Paulo, de próprio punho escrevo, eu pagarei, para não te alegar que também tu me deves até a ti mesmo. Queridos, o que Paulo está dizendo aqui? Ele está falando acerca do pleno perdão. Perdão é outra palavra, uma palavra que caminha junto com o amor. Vamos começar por nós mesmos. Éramos inimigos de Deus, reconciliados com Deus por meio de Cristo Jesus. Não merecíamos, mas nós fomos reconciliados. Nós éramos inimigos de Deus e recebemos o perdão de Deus. Perdão, irmãos, é algo extremamente importante, e como essa questão ela é difícil por muitas vezes, mesmo dentro de um ambiente cristão, mesmo dentro de um ambiente eclesiástico, mesmo os sujeitos ouvindo todos os dias, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mesmo o indivíduo ouvindo todos os dias que Cristo nos amou, mesmo o indivíduo ouvindo todos os dias que o castigo que nos traz a paz estava sobre os seus ombros, mesmo o indivíduo ouvindo todos os dias que Pedro negou Jesus 3 vezes, mas que Jesus o perdoou, que perguntaram a Jesus quantas vezes devemos perdoar o irmão, até 7 vezes, até 70 vezes 7. Mesmo ouvindo isso todos os dias, por muitas vezes a gente vê inimizade dentro da igreja.
Eu acho interessante quando os discípulos perguntaram para Jesus, Mateus capítulo 13, Senhor, por que falas por parábolas? Por que o Senhor fala por parábola? E Jesus responde assim, porque a vós foi dado conhecer os mistérios de Deus, mas a eles outros não. Porque vendo, não veem, ouvindo, não escutam. Qual é a diferença destes homens religiosos do primeiro século, desses homens que se diziam crentes como os fariseus, os saduceus, e Jesus está dizendo que eles eram cegos, que eles não conseguiam ouvir? Qual é a diferença deles para muitos crentes que dentro da igreja insistem em odiar, insistem em ter ressentimento, insistem em não perdoar? Ah, irmãos, eu quero encerrar com uma história. Começo do mês passado, um irmão precioso para mim pisou no meu calo. Foi difícil. Foi muito difícil. Assim como o coração de todos nós, eu senti muita raiva. Raiva não é um sentimento bom. E para não bastar uma vez, ele pisou de novo. E na semana passada, depois de uma pregação, falando acerca do amor, do perdão, da misericórdia, da compaixão, nós dois fomos tomados, olhando um para o outro, e naquele momento nós não tínhamos outra opção, senão olharmos um para o outro e dizer, irmão, eu olhei para ele e eu disse, eu rasguei o meu coração e falei, irmão, eu senti muita raiva de você, muita raiva. Mas nesse momento Cristo está quebrando os nossos corações, e tivemos a capacidade de nos perdoar um ao outro, porque Cristo é quem faz essas coisas, é Jesus, não somos nós, não é pelos nossos méritos. Mas eu quero dizer que é impossível que os seus olhos sejam abertos, que os seus ouvidos sejam abertos, que você escute a palavra de Deus, e que você permaneça indiferente diante da palavra de Deus. Perdoar é importante, perdoar dentro de casa, marido e mulher, pais e filhos. Eu amo os meus filhos, como eu amo. Mas tem hora que eu tenho uma vontade de dar uma surra neles. Como eu amo, mas tem hora que eles me tiram do sério. E eu sou desafiado a amá-los. E amar não significa passar a mão na cabeça. Uma vez eu cheguei na escola, e a professora virou e falou assim, você leu o bilhete? Eu disse, que bilhete? Olha, eu mandei um bilhete, nem você e nem a sua esposa viram o bilhete. Que bilhete, professora? O bilhete que eu coloquei dentro da mochila do seu filho. E sabe por que vocês não viram? Aí ela contou. Sabe por que vocês não viram? Porque ele pegou o bilhete, rasgou o bilhete, mas ele não jogou fora, ele deixou dentro do caderno. E eu vi que o bilhete está rasgado lá. E é por isso que vocês não sabem. Qual é o sentimento que você tem por uma pessoa que você ama e daria a vida por ele nessa hora? Mas o Senhor é bom. Nós estamos fazendo isso com Deus todos os dias. E todos os dias Deus está nos perdoando. Essa epístola nos ensina, de forma prática, como nós devemos amar.